Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast JuPod. Nesse segundo episódio do ano, eu trouxe um convidado muito especial para a gente falar sobre um assunto muito importante nesse mês de janeiro. No final do ano, como vocês sabem, a gente trouxe a importância da inteligência emocional para o ano de 2024. E já que em janeiro nós temos a campanha do Janeiro Branco, que é a importância de cuidar da saúde mental, eu trouxe um convidado muito especial para a gente falar sobre um assunto relacionado a esse assunto tão importante que é a saúde mental. Para tanto, eu trouxe o convidado Wellington Michel de Oliveira Carvalho. Ele é personal trainer, ele é formado em 2020 pelo Centro Universitário Claretiano em Educação Física Bacharelado e Licenciatura. Pós-graduada em Biomecânica de Treinamento Resistido, Funcional e Corrida pela Unifran. Quero agradecer a presença do Wellington nesse segundo episódio. Muito obrigada. De nada, Juliana. Para mim é um prazer estar no podcast, fazer parte. Eu sempre imaginei que eu estaria aqui para poder participar e tentar transmitir o máximo de informação referente à saúde mental, saúde física e mental das pessoas e poder contribuir com a minha profissão. Muitíssimo obrigada pela sua presença, Wellington. Então, pessoal, o tema do episódio de hoje é a importância da saúde Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Wellington e o tema do nosso episódio é a importância da atividade física para a saúde mental. Então, eu quero começar com a primeira pergunta. Wellington, como a atividade física se relaciona com a saúde mental? Explica pra gente. Então, Juliana, nessa pergunta, além da atividade física ela melhorar a aptidão física, ela também ajuda na parte cognitiva da pessoa. Então, ao decorrer do tempo, no primeiro ciclo de exercício físico, a pessoa ela vai estar treinando, vai fazer uma rotina, vai estabelecer a rotina para ela, a melhor rotina que ela se sente mais confortável durante o dia, de acordo com a organização do personal. E em cima disso, durante o exercício físico, ela vai estar melhorando a autoestima, a imagem corporal dela, ela vai estar se sentindo melhor consigo mesma ao olhar no espelho. Eu peguei casos de alunos que não conseguem estar olhando no espelho no início do treinamento, porque ela se sente inferior, se sente incapaz de realizar aquela rotina no início. E durante o tempo, no mínimo de 3 meses, ela consegue sentir um melhor resultado, que é ativar um dos hormônios que é responsável por isso, que é a serotonina e também a endorfina. Que estando baixo a noradrenalina e a serotonina, a pessoa ela se sente mais inferior, se sente triste, porque faz parte desse hormônio quando ele está baixo. A partir do momento... Quando esse hormônio está baixo, a pessoa se sente até inferior? Se sente inferior consigo mesmo. Qual que é o nome mesmo? Serotonina e endorfina. Nossa, eu não sabia que ela se sente inferior, que bacana. Se sente inferior. Então, ou seja, ao decorrer do treino, do ciclo de periodização, a pessoa ela aumentando através da atividade física a serotonina e a noradrenalina, ela também ativa a endorfina, que é a sensação, que dá a sensação do bem-estar. Certo, entendi. E quais são os benefícios mais evidentes da prática regular da atividade física para o bem-estar psicológico? Bom, Juliana, a prática do exercício físico ela mexe muito com o humor da pessoa. Ela libera a substância que dá a sensação de bem-estar, dá um alívio na pessoa, a pessoa que se sente mais incomodada em devido lugar, quando ela se sente incomodada, depois do treino, você vê que ela muda totalmente o perfil, que uma das substâncias responsável por isso é a endorfina. Certo. E através disso, do exercício físico, é feito o tratamento de ansiedade, depressão, que hoje em dia muitas pessoas ainda não acreditam muito. Vai mais pelo remédio, vai pelo terapia, vai achando que ficar em casa vai trazer bons resultados para isso, mas é totalmente ao contrário. Pessoas que ela tem um temperamento muito explosivo, ela deve buscar atividade física como um efeito positivo para a saúde mental. O que tem a ver? Quem tem o comportamento mais explosivo, o que isso conecta? Significa que é uma pessoa mais que é tudo na mesma hora, é uma pessoa que agitada. Ela tem um perfil de liderança, ela tem um perfil dominante. Ou seja, uma pessoa com um perfil dominante, ela
é uma pessoa competitiva, uma pessoa que gosta de ter autonomia sobre aquilo. Então a atividade física ela vai estar trabalhando os 4 hormônios que é conhecido como o quarteto da felicidade, que é endorfina, dopamina, serotonina e citocina. Certo. Ocitocina. Entendi. E você poderia explicar pra gente, então, como a atividade física impacta os neurotransmissores relacionados à saúde mental? Eu acredito que deve ser esse quarteto que você acabou de dizer, mas... Exatamente. Durante a atividade física, quando o aluno ele se encontra num período que é no período do sedentarismo, a partir do momento que ela cria uma atitude para poder praticar atividade física, seja qual for, a substância que é ativada é a serotonina e endorfina, que são neurotransmissores do bem-estar e da autoestima. Então, quando a pessoa ela consegue ativar e manter uma rotina adequada com atividade física durante a sua semana, ela consegue, aos poucos, até melhorar o amor próprio, se ver melhor no espelho, se sentir melhor, ter uma sensação de alívio, uma sensação de bem-estar, se sentir mais à vontade perto da sociedade. E no caso, a pessoa que ela tem a serotonina um pouco baixa do nível normal, ela se sente decaída, o peso aumenta, ela acha que ela está inferior que alguém. Então, a rotina do exercício físico ajuda nela nesses fatores. E existem estudos específicos que comprovam a eficácia da atividade física no tratamento da ansiedade e da depressão? Existe estudo que confirma que realmente há essa ligação? Existe sim, inclusive tem um de 2007, que o título é Benefício da Atividade Física para Ansiedade e Depressão. Nesse estudo mostra tudo que a gente já vem falando, que em cima dos 4 hormônios que é relacionado à saúde mental, quando você realiza atividade física e você mantém eles ativos, é denominado como quarteto da felicidade, porque aí o que acontece? Mantendo a rotina em cima desses hormônios, a pessoa ela se sente mais aliviada, com bem-estar, autoestima elevada, começa a se olhar no espelho, tem tudo relacionado à imagem corporal. Mesmo que ela está um pouquinho acima do peso, ela se sente bem consigo mesma. Então isso ajuda junto com um trabalho multiprofissional. Esse estudo mostra também que durante o exercício físico, com acompanhamento nutricional, tem que ter uma boa dieta, a alimentação ela tem muita influência em cima disso. Wellington, e existem estudos específicos que confirmam que a atividade física realmente ajuda no tratamento para a depressão e para a ansiedade? Sim, Juliana. Tem um estudo de 2007, que o título dele é Benefício da Atividade Física e Exercício Físico na Depressão. Inclusive, já peguei clientes e alunos nesse quadro. E o que mostra nesse estudo? Mostra que a atividade física é um dos principais tratamentos para pessoas que têm ansiedade e depressão. A atividade física ela aumenta a produção de endorfina, que é um hormônio do bem-estar, do alívio, que deixa a pessoa com vontade de estar ali. E aumenta e deixa uma maior produção também na serotonina e na neuroadrenalina. Que se esses hormônios estiver baixo, ela deixa uma pessoa mais cabisbaixo, triste, emotiva, desanimada. Então é onde que aumentando a produção desses 2 hormônios ajuda também no tratamento da ansiedade. Porque aí aumenta o ânimo da pessoa. Exatamente. Um dos benefícios, por exemplo. Exatamente. Deixa eu ver. Você poderia compartilhar com a gente alguns cases de sucesso, alguns casos de sucesso que você já fez, onde a importância da atividade física fez muito sentido para que essa pessoa ela se recuperasse da depressão, da ansiedade, crise de pânico? Tenho casos que já passou por mim e que inclusive ainda continua confiando no meu trabalho, que teve sim bons resultados em cima de uma rotina de exercício físico.
consequentemente melhorou todo esse processo dos hormônios, que é denominado como quarteto da felicidade, que é endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Então, junto com um trabalho multiprofissional, endócrino, nutricionista, a gente consegue estar melhorando esse quadro, sim. Terapia, né? Terapia, psicólogo, principalmente, é um profissional que tem um envolvimento bacana nesse tratamento e um dos principais. Sim. E em cima disso eu consegui fazer com que alunos tenham prova de profissão. Por ansiedade não conseguiu passar e através da atividade física a gente conseguiu concluir e tranquilizar o aluno no momento da prova. E fiquei muito feliz com a notícia, porque eu me sinto gratificante quando acontece esse tipo de resultado. Eu acredito que a questão, lógico, que corporal, quando a pessoa emagrece, quando a pessoa cria músculo, deve ser assim, deve trazer uma recompensa muito grande. Mas quando a pessoa consegue superar uma doença por conta do seu trabalho, eu acredito que a recompensa deve ser bem maior, né? É muito gratificante, porque a gente não envolve somente imagem corporal. Envolve uma saúde mental, o bem-estar da pessoa, a felicidade da pessoa, poder caminhar mais tranquilo, poder continuar a rotina de exercício físico ou até mesmo do trabalho, relacionamento. Então, a rotina de exercício físico não é somente estética, também engloba todo esse aspecto de benefício que traz para a pessoa, tanto saúde mental, física, no trabalho, deixa a pessoa mais motivada, no caso, não emotiva, motivada, para poder continuar. Eu acredito que até a motivação tem até influência até por conta da questão da disciplina, né? Exato, organização, planejamento também dos horários, deixa a pessoa ali com uma organização dos horários para poder manter uma rotina de exercício físico. Ela acaba priorizando todos os aspectos, trabalho, amor próprio, qualidade de sono também. Até porque é uma forma de autocuidado da pessoa, ela tá se cuidando e acredito que o principal de tudo é ter um tempo para ela, né? Porque senão você fica envolvido o tempo todo no trabalho e acaba tendo, acredito que uma coisa que deve ser muito importante deve ser isso, porque é um tempo que você tá tirando para você, né? Exatamente, é o momento dela. Então, para isso é muito importante, na hora da sessão do treinamento, deixar o celular de lado, guardá-lo, deixar com que tudo que está acontecendo ao redor seja resolvido antes do treino ou depois. Porque naquele momento você tem que tirar para você. É um momento consigo. Exatamente, para poder trabalhar o seu emocional, trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente e ter um alívio. E há diferenças notáveis nos efeitos da saúde mental entre diferentes tipos de atividade física? Por exemplo, existe alguma atividade física que beneficia mais? Corrida, bike, enfim, musculação? Existe essa ligação, relacionado a essa relação na atividade física? Existe sim. Tudo depende do perfil do aluno e tudo que ele precisa. Depende do diagnóstico, o pré-diagnóstico na avaliação do aluno, o que ele almeja, se ele gosta mais de atividades em ambiente fechado, ambiente mais livre, se ele gosta de atividade mais tranquila ou até mesmo com intensidade maior. Então, existe toda uma gama de modalidades que ele possa estar se identificando. Profissionais específicos na área que ele almeja melhorar. Exemplo, o ciclismo. São pessoas que buscam mais uma performance, bem-estar, que gostam de atividade ao ar livre, gostam de locomoção. Tem muitos alunos que gostam de fazer o exercício cardiorrespiratório em ar livre, não gostam de ficar preso num ambiente fechado. Sim. Que é academia, estúdio. Então, deixando o aluno mais à vontade para escolher a modalidade, vai trazer benefícios para ele, porque ele vai estar bem realizando aquela determinada modalidade. Escolher aquilo que a pessoa se encontra, aquilo Exato. Que faz sentido. Por exemplo, existem pessoas, igual aquelas pessoas que amam corrida, pessoas do crossfit, do boxe, e é isso, né? Exatamente. Tem várias atividades físicas, modalidades que o aluno se encontra. Às vezes ele não gosta de praticar musculação, mas a musculação é o pilar para tudo. Tudo que você for fazer hoje em dia precisa do fortalecimento da musculação, nada vai substituir.
Tanto é que eu tenho um caso de uma aluna que ela praticou CrossFit e em pouco tempo, aconselhando com a musculação, fazendo um fortalecimento adequado, ela conseguiu se sentir bem no CrossFit. Ou seja, no começo ela não conseguia evoluir tanto, por pouco tempo de prática, mas se aconselhando, fazendo uma junção dos dois, ela conseguiu chegar num nível que nem ela mesma esperava. E acredito até a questão de evitar lesões, né? Exatamente. Entendi. Wellington, e de que maneira a atividade física pode ser incorporada como uma parte da rotina de autocuidado eficaz? Como que essa pessoa, como que ajuda nessa questão do autocuidado? Não, vou fazer de novo. Wellington, e de que maneira a atividade física pode ser incorporada como uma parte de rotina de autocuidado eficaz? Tudo depende do que ela busca. No primeiro momento, todo aluno que ele vem e me procura para poder saber um pouco mais do meu trabalho, a gente passa por uma entrevista para ele saber um pouco do histórico de saúde e de atividade física que essa pessoa teve durante toda a vida. Após isso, a gente busca saber um pouco mais sobre o objetivo que ela quer e através do objetivo a gente realiza a avaliação pré-diagnóstica e funcional para poder colher dados e montar um programa de treinamento que essa pessoa vai se adaptar. Dentre essa periodização, a gente vai conseguir ter ótimos resultados gradativamente. Ou seja, toda pessoa ela é movida à adaptação. Então, ela é sujeita a passar por adaptações. Então a gente vai ter esse autocuidado eficaz em cima do exercício físico de acordo com a rotina dela. Tudo no tempo dela. Então, gradativamente ela vai treinando durante todas as semanas, vai fazendo uma reavaliação verbal com o aluno, em cima da escala de Borg, perguntando qual a intensidade que ele está se sentindo bem. E através disso a gente vai aumentando o nível de treinamento até que ela se sente cada vez melhor. Wellington, e quais são os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam ao tentar integrar a atividade física na sua rotina, na sua vida diária? Existem algumas dificuldades que são mais comuns pelo que você observa nos seus alunos? Aspectos financeiros, sociais e físicos pode dificultar ainda mais a pessoa começar a atividade física. Ou até mesmo pela rotina da pessoa no trabalho, ela tem pouco tempo para criar esse tempo para ela e correr atrás de cuidar da sua própria saúde. Então o conselho que eu dou é, se quer começar, faça no horário de manhã, que você tem a rotina inteira durante o dia para poder começar a fazer tudo que você tem que fazer. Por exemplo, no primeiro horário do dia. Primeiro horário do dia, para poder continuar, para poder dar andamento no seu dia. O importante também é a pessoa, quando ela for começar a prática do exercício físico, após a sessão ela ainda terminar com energia e vontade de poder continuar o dia. Porque o que ela precisa é ter energia para poder trabalhar. Disposição, né? Porque provavelmente deve aumentar a disposição, né? Com certeza. Então, em cima disso, adaptar a rotina da pessoa. Tem gente que se sente melhor treinando de manhã, no meio do dia e à noite. Então, tudo depende do perfil e do que a pessoa prefere. Entendi. Daquilo que ela prioriza, de como é a rotina. Eu digo por experiência própria, no meio do meu dia, como eu trabalho bastante, eu não consigo integrar no meu dia. Eu vejo que tem muita gente que fala muito da falta de tempo, né? Então, tipo, a única forma que eu consegui foi, 5 horas da manhã, como você sabe. Então, eu acredito que deve ser, principalmente para quem tem essa rotina mais cansativa, né? O horário da manhã, para mim, pelo menos, tem bastante resultado. Faz a diferença. Faz a diferença. Outras coisas para poder se preocupar. Porque você já fez, né? Exato. Aí depois você já começa o dia pensando, não, aquilo lá já tá feito. Já tá feito, eu não preciso ficar se preocupado. Exatamente. Dá até uma certa ansiedade na pessoa de pensar que ela tá terminando o trabalho e ter que ir treinar. Tem gente que odeia o treino de qualquer forma. Pelo menos 90% dos meus alunos odeiam treinar. Treina porque precisa. Sério? Exatamente. Eu achei que todos gostassem. Não. Pelo menos a maioria. Poucas pessoas gostam. Inclusive, toda pessoa, quando ela vai buscar começar uma conversa comigo, ela fala, eu odeio treinar. Só que eu preciso disso, preciso para isso e com esse objetivo.
Entendi. Então é onde que eu tento deixar mais flexível possível para essa pessoa criar um hábito. E o hábito depois fica mais difícil, né? Da pessoa Sim, deixar de se largar. comprometer, né? Certo. Wellington, e como que você desenvolve o seu trabalho? Como que através dos dados que a pessoa te passa, você consegue elaborar um treino que ajude essa pessoa tanto na saúde física quanto e que auxilie também na saúde mental? Juliana, no caso, quando o aluno ele vem me abordar de primeiro momento para começar a praticar um exercício físico, eu utilizo a estratégia da seguinte maneira. Primeiro eu marco um horário para fazer uma entrevista com ela, ele. Uhum. Converso tudo sobre o histórico de saúde, o histórico de exercício físico que teve durante toda a vida. E através disso eu busco o objetivo e tudo que ele almeja através do acompanhamento personalizado. Sim. Após isso, a gente marca uma avaliação para diagnóstico funcional, para me coletar os dados de comparação, que é a perimetria e dobra cutânea. Após isso, não sendo suficiente para montar um treinamento adequado, eu faço um teste funcional, testes especiais de encurtamento e também teste de aptidão física, que é o teste de VO2 máximo cardiorrespiratório. Coletando esses dados, depois de um tempo a gente realiza o teste de força. Uhum. E com todos esses dados eu monto a prescrição de treinamento. Então a gente divide o treinamento em mesociclos, que todo mês a gente tem que revisar, colher dados novamente para poder ir acompanhando a evolução do aluno. Uhum. E durante essa periodização, o aluno ele vai se sentindo melhor cada vez mais. Ele vai visualizando resultados não só de autoimagem do corpo, mas vê uma qualidade boa de sono, vê uma disposição Porque aumenta, né? quando ele acorda. Então, tendo esses resultados fisiológicos, depois de no mínimo 3 meses para frente, ele consegue ter um resultado visual. E isso, querendo ou não, libera mais endorfina, deixa a pessoa com bem-estar, deixa a pessoa com a sensação de dever cumprido. Então, ela consegue se autopromover e promover saúde para outras pessoas. Que é o famoso tá pago? Exatamente. Que não utilizo muito, porque eu sou mais de estar feito. Sim. E através disso, outras pessoas vai motivando, vai sendo influenciada por esse aluno. E eu acredito também que até o núcleo que essa pessoa está envolvida, por exemplo, se ela está num núcleo de pessoas muito sedentárias, é mais difícil. E eu acredito que até uma forma, pelo menos isso já fez sentido para mim, de às vezes a pessoa não tá conseguindo ir na academia, às vezes tá com vergonha, foi o que você falou, às vezes tá com excesso, tá acima do peso e tudo mais, ela encontrar companhia, né? Pelo menos para poder iniciar. E é muito importante porque os hábitos são parecidos, né? Porque imagina, aí a pessoa começa a fazer atividade física, e bebendo, e fumando, acaba, não dorme direito, vai pra balada, não dá para ter uma rotina dessa forma, não é? Não dá, por isso que é importante quando você começa a prática do exercício físico com um acompanhamento personalizado, ter em junção também a qualidade de sono e também uma boa dieta. Então, todo aluno que vem atrás de mim para procurar ajuda referente a isso, eu sempre aconselho passar com um nutricionista também. Sim. E se tiver com uma autoestima muito baixa, sendo muito emotiva, eu também aconselho passar e fazer um trabalho multiprofissional entre educador físico, nutricionista e psicólogo. Para poder juntar nisso, Para né? poder fazer uma junção e um trabalho bem feito, tendo um resultado de excelência. Entendi. Wellington, e eu vi no seu currículo que você também trabalha na PAI aqui da cidade de Cajuru, e eu queria saber o que o treinamento, o que a atividade física auxiliou nesses alunos que você teve contato. Juliana, o primeiro momento que eu fui na PAI foi o ano de 2023, quando eu fui fazer uma transição da empresa que eu trabalhei, Alcance. Foi uma empresa também que eu aprendi muito. E buscar novos desafios. Entendo. Na minha própria área,
que hoje em dia eu me sinto muito feliz por ter passado por essas duas empresas, né? Porém, na PAI foi algo, para mim, no início, desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante por eu poder estar ajudando o próximo e através da profissão que eu busquei. Então, quando eu entrei lá, eu costumo falar que eu aprendi para depois ensinar, porque o que os alunos e os profissionais da PAI me ensinaram é fora de base. Você ainda presta serviço lá? Não, hoje em dia não. Parei em setembro de 2023 para seguir com um método só, que é o personal. Uhum. Tentei buscar e focar um pouco mais nessa área. E através do exercício físico, eu quebrei muitas barreiras. Eu vi que exercício físico não é somente estética corporal, e também deixa a pessoa ela quebrar barreiras de si própria. Tanto é que teve alunos lá que até hoje conversam comigo. Criou uma certa relação que foi saudável. Porque a pessoa se desafia, né? Se desafia. Que é a disciplina, né? Tendo essa disciplina, ela consegue quebrar barreiras e acreditar mais em si própria. Até porque ela está cumprindo aquilo que ela prometeu para si mesma, né? Do Exatamente. que desistir. Então, a sensação de você ver uma pessoa no início de um ciclo de treinamento não conseguir determinada atividade, e depois de um tempo ela quebrar a barreira e conseguir concretizar melhor do que ela começou, isso aí é gratificante demais. Eu imagino. Eu falo que as escolhas das nossas profissões, elas têm que fazer sentido nesse momento. A partir do momento que você percebe que você consegue transformar vidas com aquilo que você escolheu para fazer da vida, não é? Exatamente. E com isso você se sente mais realizado. Sim, sem dúvidas. Passando para o final, pessoal, do nosso episódio, quero aproveitar para poder agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora oficial, Alcance, por ter nos fornecido a melhor internet da região. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela parceria em mais um episódio. Também quero agradecer a presença do Wellington por ter abrilhantado o nosso episódio. Muitíssimo obrigado por ter trazido esse assunto tão importante, principalmente nesse mês onde essas campanhas, né? Porque eu falo, não adianta chegar em um setembro amarelo e tentar prevenir o suicídio, porque o suicídio, antes de chegar na última parte do suicídio, a gente tem que cuidar da saúde mental, e até porque a gente passou por muitas barreiras, né, Wellington? Do que as pessoas não... Tem muita gente hoje em dia que eu ainda vejo que não acredita em depressão, não acredita nessas doenças psicológicas que felizmente ou infelizmente existem. Exato, e muitas pessoas ainda se sentem acanhadas em tentar procurar ajuda. Sim. Então o conselho além de uma ajuda psicológica, tentar também se libertar, ver pessoas, buscar uma rotina de exercício físico para poder tratar, porque querendo ou não, junto com um trabalho multiprofissional entre o psiquiatra, psicólogo, também tem o educador físico, para poder manter ativo esses 4 hormônios, que é extremamente importante na saúde mental do indivíduo. Entendi, Wellington. Então, assim, muitíssimo obrigada por ter participado desse episódio. E passando para o final, quero fazer com você a última pergunta, que é assim, se você tem alguma dica, algum incentivo para quem está considerando começar uma rotina de exercício para melhorar a sua saúde mental. Às vezes a pessoa está percebendo que ela está desanimada, ela está sem disposição. Qual que é algum incentivo, alguma dica que você pode trazer? Juliana, muito obrigado pela participação. Fico muito grato por ter lembrado da minha pessoa e da importância da educação física, e principalmente de poder trazer a importância da pessoa se cuidar em relação à saúde física e mental, e poder responder por todos os educadores físicos que hoje a gente tem. E a dica seria: pratique exercício físico, busque uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, se permita, tire um tempo para você, porque o mais importante é você. Costumo falar que primeiro você tem que colocar o seu capacete para depois colocar o capacete nos passageiros.
Então, cuidar de si antes de pensar, de cuidar de qualquer pessoa, né? Para poder se salvar, né? Próximo. Se salvar primeiro, para depois tentar salvar o próximo, né? Então, buscando esse tempo para você vai conseguir fazer todas as outras coisas que tem vontade. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Agradeço. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês em mais um episódio. Muitíssimo obrigada por vocês terem assistido até o final desse episódio tão importante, que também faz parte do cuidado com a saúde mental, principalmente nesse mês que é o Janeiro Branco, para a gente poder cuidar da saúde mental. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, jupod.cast, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Spotify. Muitíssimo obrigada, um beijo e até o próximo.